A paz do Senhor, amados irmãos que estão aí através do Facebook ou do YouTube. Aqui é o pastor Ricardo Nascimento, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus. Hoje sem o diácono Nelson, para falar um pouquinho mais da série Oração, e hoje de uma forma diferente. Eu vou fazer uma síntese do que nós estamos falando até o momento. E nós vamos agora orar. Infelizmente, o diácono Nelson hoje não vai estar participando com a gente, mas nós vamos falar sobre a orar, né? Voltar a tocar nesse assunto da oração com eficiência, né? A oração que tem eficiência. E isso é importante para o cristão, porque tudo que fazemos, né? Tudo, o cristão tem entendimento da palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse. Ele sabe que tudo que nós fizemos temos que fazer para Deus. Até no mundo secular, que muitas vezes nós estamos aí trabalhando com pessoas, estamos trabalhando para pessoas, e às vezes o trabalho não é legal, a gente tinha uma expectativa, e de repente a expectativa não é a que a gente estava esperando. Então é um momento que nós temos que entender que Deus, Ele espera que nós façamos para Ele, né? E nesse estudo de oração, um fator muito importante, né? Importante, é quando eu oro de acordo com o propósito de Deus. Qual a oração de acordo com o propósito de Deus? É uma oração que está baseada em alicerces da palavra de Deus. Porque quando você ora de acordo com os princípios bíblicos, a oração do cristão, ela é edificada. A oração do cristão, ela é recebida por Deus, porque é uma oração que prevalece. Então, nessa série de oração, nós estamos aí com o objetivo de ajudar as pessoas a identificar e compreender os princípios básicos da palavra e de uma oração que tenha efeito, uma oração que revela a palavra de Deus, que possamos praticar diariamente e andar de fé em fé, de glória em glória, aguardando a vitória no Kairos de Deus, em nome de Jesus, né? Porque o cristão, ele tem que entender que a oração é um diálogo, a oração, ela é uma conversa com Deus, e muitas pessoas oram de uma forma, como eu posso dizer, querem orar de uma forma bonita, querem orar de uma forma, né, pomposa. Não, a oração é um diálogo sincero. Quando você, filho, fala com teu pai, né? Quando você abre a tua boca, conversa com teu pai, o pai né, pai que é de sangue, né? E aí você tem aquela conversa. O pai, estou numa dificuldade, o pai, eu estou pensando nisso, naquilo. Muito mais Deus, porque nós sabemos que no mundo, Jesus disse, teremos aflições, mas disse para a gente ter bom ânimo. Agora, eu sei que tem situações que nós passamos, porque Jesus venceu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu as barreiras, ele venceu a morte, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus e trouxe a chave da morte. Então nós temos o quê? Uma garantia que, independente da situação, que possa ser uma situação de enfermidade, uma situação financeira, uma situação familiar, nós temos que entender que nada melhor do que você orar de acordo com o que a palavra ensina. O desejo de Deus é que nós utilizemos dos comandos da palavra de Deus em diferentes ocasiões ou situações, mas de acordo com a orientação desta palavra. Porque a oração, ela vai estabelecer o quê? Não somente o diálogo meu com Deus, ou você com Deus, mas ela vai ser de uma forma espontânea, aquilo que eu abro no meu coração, que eu abro para que o Senhor venha ajudar a resolver aquela situação, ou eu ter, ou no clamor, sabedoria e discernimento para que eu possa resolver, mas é um diálogo qual eu me aprofundo em comunhão com o Pai. Amém? Então vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento, nós que já estamos na Tua presença, o cristão que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele tem o selo eterno da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E neste momento, Pai, nós colocamos diante de Ti essa séria oração para que o Senhor
dirija a nossa orientação de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu espírito, e que as vidas que estão, Senhor, do outro lado, que eles possam, Senhor, receber essas informações, receber o que a palavra de Deus tem para nós e ter o coração totalmente aberto para o aprendizado, os ouvidos desobstruídos. E desta forma, como a tua palavra nos dá uma convicção de certeza, Pai, que neste dia, neste momento, nós começamos a colocar raízes profundas de relacionamento contigo. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pensamentos, pensamentos conscientes e inconscientes, conscientes e inconscientes. E que nesse dia, Senhor, o Senhor venha renovar a fé daquele que está do outro lado, tirar a tristeza do coração, visitar a casa de cada um, perdoando cada um, Senhor, e neste dia também, que sejamos lavados pelo teu sangue carmesim, lançando fora toda acusação que o diabo queira fazer com a gente. Então, como disse lá o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes, Pai. Neste dia, nós estamos aqui reunidos, Pai, para aprender mais de Ti e para fazer, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Paulo também escreve no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, todos aqueles separados. Então, nós temos uma arma poderosa, que é a oração. E a oração, sem ação, não resolve. Tem até um ditado no mundo, né? Um ditado que o mundo diz, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E o poder vem através da comunhão e da palavra de Deus. Então, nós falamos muitas coisinhas, e nestas coisinhas que nós falamos nesses dias, nós queremos aqui relembrar que a oração é uma via dupla, ao qual o cristão, né, chega num momento de comunhão com o Pai, através do seu clamor, através do meu clamor, e Deus vem ao nosso encontro com as respostas. Então, se a gente olhar o apóstolo João, no capítulo 16, versículo 24, ele diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha, Deus quer que você tenha alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente sabe que o mundo nos dá alegrias superficiais, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O próprio profeta Jeremias, que nós falamos lá no capítulo 33, no capítulo 29, versículo 12, diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, se no Velho Testamento, na Antiga Aliança, já havia o quê? Um propósito de Deus de ouvir a oração, né? De ouvir o clamor e responder, imagina agora na aliança, nova aliança, aliança do amor, aliança onde o apóstolo João diz lá em 3,16 que o amor de Deus não tem explicação, não tem nenhum tipo de entendimento, porque ele amou a humanidade, independentemente se ela é boa ou é ruim. E essa comunicação que nós temos com Deus tem um propósito. Propósito que é realizar, é uma realização que o homem tem de estar tendo um tempo com Deus, um tempo de qualidade. E quando eu estou disposto a orar, eu faço o quê? Um estabelecimento. Eu crio perfis, colunas firmes na palavra que vai dar um caminho excelente, porque a oração, ela prepara um caminho. Ela prepara um caminho para eu chegar a Deus, para que a vontade de Deus venha realizar. Porque qual é a vontade de Deus? É boa, agradável e perfeita. Então, é como se eu fosse uma locomotiva, minha família sendo os vagões, e Deus quer que essa locomotiva ande nos seus trilhos, né? Na verdade, nas pisaduras de Jesus. Então, a vontade de Deus, se ela é boa. E ela não pode ser desagradável, ela é agradável. E ela termina com perfeita, como o nosso Deus é. Então, à medida que eu crio
momento de relacionamento profundo com o Senhor, eu começo a ver que não é um monólogo, é uma oração que vai ao Pai como um incenso agradável e volta com a palavra de resposta de Deus. Então, a oração, eu crio uma atmosfera, uma atmosfera agradável. Naquele momento que eu estou passando uma situação difícil, naquele momento que eu estou com uma sentença dada por homens, sentença, por exemplo, de uma doença, o médico fala, não tem jeito. Não, quem dá o último receituário, quem assina, né, o diagnóstico desse receituário é Jesus Cristo, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nosso papel é conhecer a vontade de Deus, alinhar a vontade de Deus com a nossa vontade, ou a nossa vontade com a vontade de Deus, para que a nossa oração seja uma oração que vá como uma flecha, chegue no objetivo e podemos alcançar uma plenitude da manifestação e do propósito de Deus. Então eu digo que oração é muito mais do que um diálogo, é um estilo de vida. Né? Se nós pegarmos lá o apóstolo João, que agora escrevemos na epístola 1 de João, no capítulo 5, versículo 14 a 15, ele me diz, esta é a confiança que temos para com ele. Quem? Jesus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, quando você pede ao Senhor alguma coisa, segundo a sua vontade, segundo a palavra de Deus, ele nos ouve. E aí diz, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que pedimos, daquilo que estamos necessitando ou solicitando, ele diz, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, resumindo, aquilo que eu peço de acordo com a vontade de Deus, eu tenho a convicção que Deus ouviu e Deus vai responder e Deus vai fazer em nome de Jesus. Então, eu digo que nós vemos uma oração que o Senhor fez para ensinar os seus apóstolos a orar. Né? No capítulo 6, Jesus ensina como um modelo de oração. Porque antigamente, na antiga aliança, se pedia no nome, né, de Abraão, de Isaac e de Israel, né? Israel e Jacó. Então, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, hoje não. Hoje nós pedimos a oração ao Pai, né? Primeira pessoa da Trindade. E naquilo que pedimos, de acordo com a palavra de Deus, finalizamos a oração daquele que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, eu tenho que preparar um ambiente onde a minha oração ela venha realizar a vontade de Deus na minha vida. Quando eu falo ambiente, não é que você tem que se preparar, deixa eu ver se eu vou me arrumar, vou fazer. Não. Pilares, como eu falei, né? Paulo teve um momento, como eu falei, né? Efésios 6,18, e outro momento que Paulo ele nos ensina que nossa vida é uma vida de oração constante. Quando ele escreve à igreja de Tessalônica, e ele diz, se não me engano, é capítulo 5, versículo 17, 1 Tessalônica, que ele diz, orai sem cessar. Nós temos como eu disse, um estilo de vida. Esse estilo de vida é uma oração, um diálogo com Deus. E eu digo assim, o maior privilégio é você falar com Deus, que Ele te ouve, Ele te responde, né? Então, são privilégios que me traz mais gratidão a Deus pelo que Ele fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A cruz está vazia. Então, as bênçãos de Deus, elas chegam quando a minha oração é respondida e chegam no tempo de Deus. As promessas de Deus chegam de acordo com o que a palavra de Deus me garante. Então, eu tenho a convicção que esses princípios sendo utilizados na oração, Deus ouve e responde às suas bênçãos. Então, a oração é o quê? É uma conversa, é uma comunicação com Deus, falar com Deus. Eu falo ao Papai do céu, né? Mas se eu posso falar com Jesus? Pode.
Mas o falar com Deus é falar com aquele que eu até brinco que Deus é arquiteto, Jesus o engenheiro e o Espírito Santo é o mestre de obras. Então, é um princípio de, como é que eu posso dizer, de gratidão mesmo, porque Deus, né, não desceu à terra. Quem desceu e viveu como homem na terra, sem todo o glamour, sem toda a sua deidade, foi Jesus Cristo. Então, a oração é falar com Deus, e nós temos que ter uma comunhão com Ele. Comunhão quer dizer compartilhar, compartilhar. Tem gente que fala assim, não vou incomodar Deus, porque Deus tem muito trabalho por aí. Não, Deus quer ouvir as nossas vozes. Tem gente que fala assim, mas Deus, Ele sabe o meu coração, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe. Tem filho que fala, papai sabe, né? Papai está sabendo o que eu estou passando, mas o pai quer ouvir do filho. Ouvir e falar assim, filho, fala aí qual é o teu problema. E, além disso, é um relacionamento que eu crio com o papai. Então, quando eu oro em comunhão com Deus através da palavra, Deus fala ao homem, fala a mim, né, através da palavra e pelo seu Espírito Santo que está selado em mim. Eu estabeleço um relacionamento de filho com pai. E Deus, ele vem com as suas promessas atrás, me abençoando. Fiz um estudo uma vez, e um estudo que eu vejo de Gênesis a Apocalipse tem mais de 8.811 promessas para nós. Mas nós estamos aqui querendo fazer uma barganha com Deus. Né? Porque tem gente que fala assim, o filho do rei, e fala assim, eu sou cabeça. Sim, você é filho de Deus, você faz parte do, da herança, você é herdeiro, co-herdeiro, você não é mais bastardo, você é chamado filho através de Jesus Cristo, mas tem um negócio, você tem, olhando para Jesus, as características de Jesus, né? Porque Jesus me chama para ser testemunha dele. Então, Jesus me fez o quê? Uma aproximação com Deus. Então, eu tenho convicção que essa aproximação me tirou todo o jugo que tinha, arrancou todos os grilhões de ferro, de bronze, estava preso no pecado. Ele me libertou. Se Jesus me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E aí, através da oração, eu começo a criar um relacionamento com o Deus mais próximo. Então, eu tenho que entender que quando eu começo a orar, né, como eu disse agora há pouco, ou numa outra situação, muita oração, muito poder que vem da parte de Deus. Porque a gente começa uma oração mecânica e depois, através do Espírito Santo, ele nos coloca numa oração mais espiritual. E quando eu oro a Deus, fazendo uma petição, eu entendo como se fosse um advogado. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado, está sentado à direita de Deus Pai. E esta petição significa que ele está entrando com vamos dizer assim, uma petição de liberações para mim. Quando eu termino a oração em Cristo, eu peço em nome do Pai e peço, terminando a oração em Cristo Jesus, eu estou fazendo uma petição para aquele que é o advogado. Essa petição, através dos estatutos da palavra, e nós somos capazes de entender que as nossas necessidades serão totalmente aceitas por Deus. E outra coisa, quando eu faço uma oração, eu preciso entender que eu estou falando com Deus e Ele está ouvindo a minha oração. Então, e Deus, como Ele ouve, Ele responde. Então, quando eu estou tendo esse relacionamento com Deus, eu estou dando acesso a Ele, apesar de Ele conhecer o meu coração, o meu sentimento, minha alma, que precisa ser totalmente curada, totalmente transformada, eu dou acesso a Deus para que Ele faça o que é para ser feito, não aquilo que eu quero para
encher o meu coração, né? Então, a oração estabelece a vontade de Deus na terra, a vontade de Deus aqui na minha família. Quando eu oro, eu abro um caminho para que Deus manifeste a sua vontade. Eu já tinha falado. E quando eu oro também, eu estou fazendo um ato de agradecimento e de adoração, né? Se nós olharmos ali no livro de Apocalipse, a oração é comparada ao incenso e é oferecida como um incenso. E a queima do incenso na época era um ato de adoração, né? Então a gente olha ali quando diz, e quando tomou o livro, lá em Apocalipse, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, Apocalipse 5, versículo 8, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E quando eu oro, eu pratico um serviço do cristão. Por quê? A oração, às vezes eu faço para a minha vida, para a minha família. Mas quando eu começo a orar pelas outras pessoas que eu conheço ou não conheço, eu faço a oração pelos irmãos e faço uma oração pelo mundo, pela população. Porque tem pessoas no mundo que estão passando dificuldades. E eu começo a orar e Deus começa a ouvir a oração que eu estou fazendo para gente que, por exemplo, está no continente africano, 54 países, passando dificuldades, né? Através de guerras civis, através de outros momentos. Nós temos uma passagem que Jesus fala em Lucas 2,37 sobre uma viúva. E era uma viúva de 84 anos. E ela foi viúva quando moça. E diz que esta viúva não deixava, comparando, né, não deixava a igreja, não deixava o templo, né, não deixava a igreja, mas adorava de noite e de dia com jejum e orações. Olha só que bonito. E também nós vemos lá Paulo, quando escreve em Colossenses, no capítulo 4, versículo 12, ele saúda um dos irmãos, diz assim: saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então, se olhar para oração ou ato de orar, orar é apresentar uma situação a Deus e Deus ouve a minha oração, Deus responde a minha oração, ele verifica se a minha oração está de acordo com a palavra de Deus e com a sua vontade, e eu trago, através da oração que eu faço a Deus, e oração, Deus traz o céu à terra. Então, quando eu oro, eu apresento a situação a Deus. Em nome de Jesus, termina essa oração. E eu ouço a sua resposta. A resposta de Deus e a vontade de Deus na situação. E eu vejo o céu descendo à terra. Então, entendendo esses propósitos da oração, eu também tenho que entender que a oração não é implorar a Deus de uma forma convicta, relutante, que intervém em nosso favor para fazer vontade minha na carne. Ó Senhor, sou uma pessoa assim, eu dou dízimo, oferta, eu quero uma Ferrari, eu quero um apartamento, eu quero uma casa, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, não. E também a oração não vai tentar convencer a Deus que nós somos merecedores de alguma coisa, porque não somos mesmo. E também, na oração, eu não posso pedir coisas que são esdrúxulas, como eu já ouvi, a pessoa chegou, pastor, ora por mim, a minha relação emocional, que eu quero viver com uma pessoa tal, etc, tal, só que ele é casado, ou ela é casada. Então, convencer a Deus numa oração para tirar uma aliança que Deus deu, Jesus até comentou no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 19, se não me engano, sempre fico em dúvida se é 19 ou 16, mas acho que é 19,
que o divórcio foi dado a Moisés devido ao coração duro e obstinado do povo. Então, por isso que Deus deu a carta de divórcio. Aí eu entendo que a oração é a chave do sucesso da vida cristã quando eu realizo dentro dos padrões divinos. E o casamento é uma aliança, é um padrão que Deus deu e tem que ser em santidade e eficaz. O casamento é bênção de Deus, porque o casamento é a porta que Deus preparou para que a família fosse criada aqui na Terra, né? E nós falamos também nessa série de oração, por que devemos orar, né? É uma ordenança divina. Tem também um fato de Jesus fazer uma palavra, ele disse uma parábola, se não me engano, Lucas 18, sobre uma pessoa não esmorecer, né, não desanimar de orar. Então tinha uma viúva referente a um juiz iníquo. Outra situação que agora o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 4, 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, já com ações de graças. Então você faz a petição, faz a oração, suplica, mas já com um agradecimento a Deus. Senhor, já te agradeço pela vitória, já te agradeço pela, pela minha cura, já te agradeço porque minha família é restaurada pela fé, já te agradeço porque o Senhor ouviu minha oração. Paulo também escreve ao livro do pastor Timóteo, 1 Timóteo, Timóteo era o filho da fé de Paulo, e ele diz lá no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Então você vê que neste momento Deus pede para o cristão ser um intercessor por homens ruins, perversos, políticos, o que for, para que haja uma mudança da situação, né? Mesmo Paulo escreve ao livro de Colossenses, capítulo 4, livro de, versículo 2, dizendo: perseverai na oração. Agora ele coloca uma situação: vigiando com ações de graça, não dando brecha, em santidade, não dando ocasião. Então, a oração é o caminho indicado por Deus para que possamos receber aquilo que precisamos, né? O próprio Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 6, 33, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós temos aí até o próprio Jesus dizendo em João 16, no versículo 23 e 24, nós falamos naquele momento, no início, no versículo 24, mas no 23 ele diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Você viu? Em nome de Jesus. E aí diz: até agora nada tem pedido. Então a oração é a saída para a nossa ansiedade. A ansiedade é um muro que a gente faz diante de Deus, olhando para a palavra, porque o diabo ele quer que você se entristeça, desanime, que você se abata, que você desista, que você volte para trás. O diabo quer que você fique esmorecido, abatido, te coloca em incredulidade. Quando eu me torno ansioso, eu faço esse muro diante de Deus e diante da sua palavra. Então, quando a gente vê lá que Paulo escrevendo no livro de Colossenses 4, né, a gente vê que ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus.
Qual é a necessidade que você precisa? Qual a situação que você está passando com a tua família? Qual a situação que você está passando na área financeira? Qual a situação que você está passando na sua saúde? Ou na questão de um vício de alguém na família? Então ele diz assim, que nós não temos que ficar ansiosos. Nós temos que colocar diante de Deus o que está acontecendo, o fato. E aí ele diz que a oração, então ele diz, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lá em Romanos 12 diz que nós temos uma mente, mas há uma mente agora em Cristo Jesus. Nós temos uma mente renovada em Cristo. Então, se temos uma mente renovada em Cristo, a nossa mente tem que estar submissa à mente de Cristo. Porque as coisas velhas ficaram para trás, as coisas novas estão chegando para nós. Então, a oração é o caminho para que o poder do Espírito Santo venha acontecer em nossas vidas, né? Então, se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos, né, nós temos o culto toda terça-feira, é o culto do Espírito Santo. Se você pegar o culto do Espírito, o livro de Atos dos Apóstolos, que eu gosto de falar, que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós vimos que é aquele momento que Jesus sobe no primeiro capítulo do livro de Atos, que Lucas escreve, Lucas o médico, escreve a Teófilo, ele acende, os apóstolos olhando, Jesus dá as ordens para ficar no cenáculo até serem vestidos do poder do Espírito Santo, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, pensaram que eles estavam bêbados, que eles estavam numa uma oração chamada unissona, que nós vamos falar lá na frente, uma ação de poder, no mesmo propósito, porque há uma diferença quando você está em unidade e quando você está em união. Quando você está em união, muitas vezes você não está em unidade. Nós sabemos que cada um tem um pensamento diferente, né? Então eu vejo, por exemplo, casais que não estavam em unidade, estavam em união. Por quê? Porque chega uma crise simples, pequena. Ah, vou separar, pastor. Não, porque cheguei em casa, minha roupa não estava passada. Cheguei em casa, não tinha comida. Meu marido chegou em casa, joga tudo no chão, cueca, meia, tal. E aí não estão em união. Ou melhor, estão em união, mas não estão em unidade. Porque no momento da dificuldade eles soltam as mãos. Quando eu estou em unidade, como estavam lá os apóstolos no cenáculo, pode vir dificuldade, pode vir pensamentos diferentes, pode vir uma situação, eu não concordo com o irmão, mas eu não solto a mão do irmão, eu estou em unidade. E ali, quando quando Pedro e João, né, subindo a escada de Formosa para orar, né, naquele momento encontra aquele homem paralítico de nascença, ele diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta e anda, que a gente vê que houve um dunamis, que é um poder, uma explosão, maior que uma bomba atômica, fez com que aquele homem se levantasse, desse um pulo e entrasse louvando a Deus e glorificando. Depois chamaram eles, falaram com Pedro, viram que ele era indouto, era um pescador, não tinha conhecimento nenhum, e viram o que verdadeiramente aquele homem falava de Jesus de uma forma com ousadia, com autoridade. E no momento que liberaram eles da prisão, né, eles voltaram, se reuniram aos apóstolos, glorificando a Deus pela perseguição. No capítulo 4, versículo 31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos assim cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então,
estavam revestidos com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, e eles tinham convicção daquilo que tinha acontecido, o quê? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, eu vejo aqui, quando eles se reuniram no cenáculo, né? Reuniu quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles perseveraram no capítulo 2 num propósito, num alvo de uma oração unânime com as mulheres, com a mãe de Jesus, Maria, com os irmãos dele. Então, os apóstolos estavam ali naquele momento num só pensamento. Um pensamento de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Estavam no pensamento de ir e pregar o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 16. Eles estavam com este propósito. E eles foram nesse propósito. E quando o Espírito Santo o revestiram, ninguém segurou eles. Ninguém. Porque quando eles oravam, as coisas eram abaladas. Quando eles realmente declaravam a oração, porque eles tinham constituído uma comunhão com Deus através da oração. Então você vê que muita oração, muito poder. E tem outros relatos na ação dos Atos dos Apóstolos. Então aqui, se for falar, nós estamos com várias passagens em Atos dos Apóstolos. Então, quando eu oro, eu tenho que entender o seguinte: eu estou sendo preservado, guardado, porque quando eu vejo que eu estou orando para conversar com o Papai do Céu, quando estou orando para ter um relacionamento com Deus, eu estou dizendo assim: Papai, olha para mim, vê se tem algo errado em mim, muda minha forma de falar, minha forma de agir, muda aquilo que está atrapalhando a intimidade contigo. Então, quando eu começo a orar, eu vejo que eu estou tratando de coisas bem profundas, de problemas que eu tive no passado, da forma que eu fui criado, da forma que eu fui, enfim, como é que eu posso dizer, muitas vezes entristecido, abusado, palavras negativas que vieram em mim, palavras que me jogaram para baixo, e agora em Cristo Jesus eu sou livre, liberto, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, Paulo, quando escreve no livro de Romanos, no capítulo 10, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui, como é que eu posso dizer, eu fui tirado de uma prisão para uma liberdade com Deus, através de Jesus. E a palavra no Novo Testamento, né, sobre o que? Salvação, no grego diz que é sotéria. Diz não, é verdade, é sotéria. Então, ele abrange esta palavra 5 áreas. Primeira, preservação. Quando eu sou salvo, eu sou preservado. O Senhor me salvou através de Jesus Cristo. Sotéria também quer dizer o quê? Eu sou curado. Jesus me curou. O profeta Isaías, que profetizou 830, 50 anos antes de Cristo chegar à Terra, escreveu no livro de Isaías que era Jesus, ninguém olhava ele de uma forma, porque não tinha valor, homem de dores, né? E ele diz, né, pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, curados. Então ele me cura. Jesus, quando me salvou, sotéria, ele me libertou das garras das trevas, da mentira, da prostituição, do vício, do álcool, enfim, de outras questões. E ele, quando ele me libertou, ele me trouxe um lugar seguro. Segurança, sotéria quer dizer também, é uma das áreas que quer dizer sobre segurança. E hoje a gente tem tanta insegurança nas ruas, né? E outra coisa, como ele me preserva, uma outra área que ele me dá, dentro das 5 áreas, é a proteção.
Ele preserva e me protege. Então eu digo assim, eu olho para Paulo escrevendo pelo Espírito Santo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será preservado, curado, liberto, seguro e protegido, porque diz que eu sou salvo. Somos salvos de inúmeras coisas através da oração. Olha só que bênção. E nós falamos também os princípios básicos da oração, gerais, mas básicos. Nós falamos, primeiro, pedir ao Pai em nome de Jesus. Naquele dia, Jesus diz, nada me perguntareis, nós já falamos de João 16. Jesus falou essa palavra ainda quando estava no finalzinho do seu ministério. E no dia que ele estava no final do seu ministério, nós podemos entender que também pode falar para o dia de hoje, traz ao dia de hoje, porque a nova aliança em Cristo, ela me posiciona naquele que é o meu mediador entre eu e Deus. Amém? E Deus havia prometido o estabelecimento de uma nova aliança lá no passado, né? Jeremias 31, 33, quando ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só que benção, né? Então, pedir a oração em nome de Jesus. Eu estou terminando, tá? Porque essa nova aliança é através do sangue, não mais de bodes, é o sangue derramado através da vida de Jesus como homem, o selo da nova aliança, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, ele diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamados. Nós fomos chamados para uma nova aliança. E essa nova aliança é uma aliança superior. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 8, fala, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador superior à aliança instituída com base em superiores promessas. Então, no Antigo Testamento, a expiação dos pecados eram através do sangue de bodes e bezerros, que apenas cobriam pecados uma vez por ano. Mas o sangue de Jesus nos colocou em uma nova aliança, por isso que quando Jesus disse Lama Lama Sabachthani, e aí ele expirou, nós vemos que o véu do templo foi rasgado. Um véu feito de tecido de texugo, rasgado de cima para baixo. E aí o sangue de Jesus nos introduziu numa aliança superior, para que temos um acesso livre a Deus, pois a morte de Jesus pagou todos os nossos pecados e nos purificou. Então, quando Pedro escreve a epístola dele, em 1 Pedro capítulo 3, ele diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, né? Então, cheguemos a Deus confiando junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, já recebemos, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, escreve o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 4, 16. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Ele entrou no nosso lugar. Então, se olhar, quem vai me condenar? Quem vai te condenar? Se Cristo Jesus morreu antes e depois ressuscitou, e que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como advogado, quem tem acusação contra nós? Ninguém. Então, nós temos aí uma aliança perfeita, no qual Jesus é o nosso advogado, né? Por isso que nós pedimos ao Pai, não a Jesus.
nem o Espírito Santo a nossa oração, ou qualquer outra pessoa, né? Não pedimos para a mãe de Jesus, nem para o pai de Jesus, terreno, não pedimos para os irmãos de Jesus, nem para um apóstolo, porque não tem embasamento bíblico e eles não morreram pela minha vida nem pela sua vida. Aqui, então, quando eu falo em nome de Jesus, eu falo com ele, ou melhor, quando eu termino em nome de Jesus, eu faço o caminho desta aliança se cumprir na minha vida. Então, quando eu peço a Deus que Ele se mova numa situação difícil na minha vida, que Ele se mova para resolver um problema, uma necessidade, eu tenho certeza que quando eu termino a oração, em nome de Jesus, a minha oração é respondida. E por isso, pedir a Deus, Pai, é um ensino, né, verdadeiro. Peço a Deus, Pai, em nome de Jesus, porque Ele é o advogado, mediador da nova aliança. É o único mediador entre Deus e os homens. Então, eu tenho um privilégio de ser chamado filho de Deus, porque quando Jesus falou na oração de intercessão, no capítulo 17 do livro de João, ele disse: não quero que os tire do mundo, mas os livre de todo mal. Né? A oração que ele fez aos apóstolos e fez a nós. E também no livro de João, capítulo 15, ele diz: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em oração pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, eu tenho convicção, como herdeiro e co-herdeiro do reino, eu tenho um acesso liberado. E Jesus abriu esse acesso para mim. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Então, em nome de Jesus, o único homem que tem prestígio no céu, que desceu do céu, veio à terra para me levar ao céu. O prestígio que temos no céu está em Jesus. O prestígio que eu tenho no céu está em nome de Jesus. Ele me deu crédito diante de Deus. Ele pagou uma dívida diante de Deus. O nome de Jesus não é uma varinha de pirim-pim-pim, né, de Peter Pan, é uma varinha mágica. Então, Jesus, ele me deu crédito e vida e eu sou grato a Jesus. Amém? Então, basicamente, é isso que nós conversamos esses dias e nós temos aí um finalzinho só, 3 minutinhos. Então, orar de acordo com a palavra de Deus é outro ponto. Porque Jesus, no livro de João 15:7 diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis o que quisesse e vos será feito. Então você está entendendo que orar de acordo com a palavra de Deus, você tem a convicção que será feito. E apóstolo João, na primeira epístola de João, diz ali, nós também lemos, né? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e está de acordo com a palavra de Deus. Então, orar a palavra, ou seja, com base nas suas promessas e princípios destas promessas, significa orar de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem respaldo, você tem garantia de resposta. Por isso que eu preciso entender e compreender que Deus e a sua palavra são um. Porque quem é a palavra? João, capítulo 1, diz: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, ambos estão em perfeita
em perfeito acordo. A palavra certa é essa, né? A palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Então a gente tem certeza que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus não pode negar, porque a palavra de Deus, ela chega e ela cumpre aquilo com certeza o que ela quer fazer. Então a nossa oração ela é respondida, pois a palavra de Deus revela a vontade de Deus e ele jamais prometeria alguma coisa se não estivesse disposto a cumprir. Outro fato importante, que a nossa oração tem que permanecer em Cristo, né? Nós temos que permanecer em Cristo. Nós falamos aí, orar de acordo com a palavra de Deus, e ela precisa permanecer em Cristo, porque quando permanece em Jesus, obedecendo os seus comandos, obedecendo a sua palavra, atuando de acordo com esta palavra, nós temos aquela confiança que a nossa oração vai ao Pai e ela tem resposta. Ele vai ouvir, vai responder e responde de acordo com a palavra rapidamente. Então, o próprio Jesus, ele é a palavra, ele atua e ele nos coloca aqui na terra com crédito. E quando você orar, crê que recebeu, porque quando você crê que recebeu, a gente entende que você está convicto que a palavra de Deus vai se cumprir, porque a palavra de Deus é viva. Jesus é vivo, ele está à direita do Pai, ressuscitou. A palavra não diz, crede que recebereis, pois isso seria algo estranho acerca do futuro. Mas quando a gente tem a fé, que consiste em crer que Deus está operando imediatamente em nosso favor, e que no momento de Deus nós orarmos pela fé, nós temos a convicção que receberemos a resposta muito antes de ter visto a manifestação. Fé é o firme fundamento, lá o livro de Hebreus capítulo 11 diz, fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas a gente não vê. É um fundamento, é uma construção. E a fé a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Você tem que crer que recebeu. Crer que recebeu é um ato de fé. E a fé agrada a Deus. Se nós confiamos de fato que Deus nos ouve, teremos a certeza que as coisas que esperamos e a convicção dos fatos que se não veem estão realizando. Então, estamos agradando ao Pai, né? Crer que já recebeu é quando você pede de acordo com os princípios básicos da Bíblia, de maneira eficaz, você começa a andar pela fé. Então, a fé, ela pede uma vez só, né? Você pede e já agradece que você já recebeu, né? Você não está querendo ver, deixa eu ver, não vou ser um Dídimo Tomé, um apóstolo que queria ver as mãos de Jesus, queria ver a evidência que ele ressuscitou, ele queria ver aquilo que estava nas mãos de Jesus. Então, isso não é fé. Então, a fé, você ora, você continua crendo, você agradece a Deus pela resposta recebida, você declara a palavra de Deus e a incredulidade não permanece, porque você tem a convicção que Deus ouviu desde a primeira oração. Daniel, quando orou pela primeira vez, Deus mandou Gabriel dizendo, Deus está falando para você que ele ouviu desde o primeiro momento que você se colocou de joelho. Demorou um pouquinho porque veio o Lúcifer no meio do caminho, quis interromper, aí chamou Miguel aí para abrir o caminho. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. Está escrito. Jesus, quando foi tentado, está escrito, Satanás, está escrito. Ele já operou. Quando você declara, está escrito. Amém? Então nós vamos terminar por aqui. Nós vamos parar por aqui. Sabendo que a fé faz parte dos requisitos para a oração. Tá bom? E nós vamos entrar no perdão, né? A oração com perdão. Vai ficar para a semana e que o Senhor abençoe vocês grandemente. Muito obrigado por vocês estarem
conectados aqui na Conexão Bíblica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E estaremos juntos com o diácono, né, na próxima semana, na série Oração. Agora, na semana que vem, nós vamos falar sobre perdoar. Se você tiver algo contra alguém, na oração tem que estar resolvido isso, porque senão a coisa vai ficar feia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus. Bye, bye. Uma boa noite.